estamos juntos novamente para mais um webinário sobre psicologia consciencial. Nessa oportunidade, nós vamos trabalhar o tema psicoterapia consciencial, objetivos, métodos e técnicas. O grande objetivo da psicoterapia consciencial é a de auxiliar o cliente a encontrar um sentido profundo para a sua vida, de modo que ele supere os conflitos existenciais. Um dos referenciais teóricos que utilizamos na psicoterapia consciencial é a logoterapia, de Viktor Frankl. Em seu livro Conceitos Básicos de Logoterapia, Frankl diz que as principais neuroses que o ser humano possui são noogênicos. O que são neuroses noogênicas? São neuroses ligadas ao espírito que somos. Viktor Frankl é muito claro ao definir que os nossos maiores conflitos não são aqueles puramente ligados aos instintos, como Freud colocava, ligado à questão da sexualidade, mas são neuroses, são conflitos ligados ao ser espiritual que somos. Ele define bem isso no livro, dizendo que as neuroses noogênicas não surgem de conflitos entre impulsos e instintos, mas de conflitos entre valores diferentes, em outras palavras, de conflitos morais, ou em termos mais genéricos, elas surgem de problemas espirituais. Entre esses problemas, a frustração existencial muitas vezes desempenha importante papel. Então vejamos que nesses conceitos que Viktor Frankl coloca, o principal são esses conflitos de ordem espiritual, no qual as pessoas adentram uma dicotomia entre aquilo que elas agem e a própria moral, não o conceito de moral do ponto de vista puramente humano. Tem a ver com aquilo que nós chamamos de código moral de leis que nós trazemos na nossa própria consciência. No webinário anterior sobre os parâmetros da psicologia consciencial, nós abordamos a questão do código moral de leis. Todas as vezes que de alguma maneira nós infringimos esse código moral, nós estamos diante de situações muito conflituosas para o ser humano. E a psicoterapia tem como objetivo auxiliar o cliente a dirimir esses conflitos. Mais adiante ele diz no livro, Frankl diz que a terapia apropriada para esses casos é uma terapia que ousa penetrar na dimensão espiritual da existência humana. E, de fato, logos em grego não significa apenas sentido, mas também espírito. Questões espirituais, como, por exemplo, o anseio da pessoa humana por uma existência dotada de sentido, bem como a frustração desse anseio, são tratadas em termos espirituais na logoterapia. Elas são encaradas com sinceridade e seriedade, e não como derivadas de raízes e fontes inconscientes, caso em que seriam tratadas simplesmente em termos instintivos. Frankl é muito claro ao definir as questões espirituais da vida como sendo as questões primordiais no desempenho humano, na saúde emocional, na saúde mental. E quando ele coloca as questões espirituais como sendo as raízes das mais profundas neuroses, nós estamos trabalhando dentro desses conceitos espirituais há mais de 20 anos e confirmamos que realmente os maiores conflitos do ser humano são esses de ordem espiritual.
E nós, ao longo desses anos de trabalho, desenvolvemos várias técnicas terapêuticas com o objetivo de auxiliar nesse sentido maior, nessas questões espirituais da vida, para que as pessoas se libertem dessas frustrações, do chamado vazio existencial que muitas pessoas hoje em dia se defrontam. A moderna psicoterapia consciencial atende esses critérios a que se refere Viktor Frankl, porquanto a psicologia consciencial aborda um conjunto de teorias que proporciona a educação consciencial do ser humano, baseada em conteúdos espirituais bastante profundos, preenchendo dessa forma o vácuo existencial gerador da frustração existencial. O grande objetivo é dotar o ser humano de recursos para superar os conflitos morais por meio de métodos e técnicas para que ele acesse o código moral de leis íncito em sua consciência e possa, de uma forma muito prática, desenvolver as virtudes essenciais e, com isso, viver plenamente com sentido. Então, esse é o grande objetivo da psicoterapia consciencial e da própria psicologia consciencial com o arcabouço teórico. Quando nós nos distanciamos dessas questões profundas da vida, o resultado é aquilo que Viktor Frankl também chama de vácuo existencial. A pessoa entra num profundo vazio, ela se sente isolada do universo, ela se sente muitas vezes até abandonada no universo, e esse vácuo existencial concorre com a produção de doenças como a depressão, a ansiedade generalizada e outras doenças, e principalmente hoje em dia o suicídio, a ideação suicida, que leva muitas pessoas a fugirem da vida pelo suicídio. Então, é muito importante que haja uma psicoterapia realmente focada nessa educação consciencial do ser humano e tenha técnicas que o auxiliem a se autoencontrar, a se ver como uma essência divina, de luz e de amor, e que está na vida para evoluir e crescer. Esse é o grande objetivo da psicoterapia consciencial. Então, a psicoterapia, além de oferecer todo um arcabouço teórico com base na psicologia consciencial, ele é um método terapêutico de educação consciencial. E, para isso, utilizamos técnicas realizadas em estado ampliado de consciência, nas quais o paciente experiencia os fatores geradores de suas neuroses noogênicas e qual a maneira de ressignificá-los. São várias as técnicas utilizadas na psicoterapia consciencial. Vamos apresentar algumas delas. Uma das técnicas que mais nós utilizamos em consultório é o diálogo reflexivo terapêutico consciencial. São reflexões dialogadas entre terapeuta e cliente, nas quais os seus conflitos existenciais e circunstanciais são examinados à luz do arcabouço teórico da psicologia consciencial. Tem como objetivo refletir sobre o código moral de leis e a prática das virtudes necessárias para a superação dos conflitos de ordem moral de que fala Viktor Frankl. Então vejamos que essa técnica ela é muito eficaz, porque nós vamos lidar com dois tipos de conflitos: os existenciais, que dizem respeito à existência do indivíduo, tanto a existência atual quanto as existências anteriores, que vão produzir uma série de conflitos, de traumas interexistenciais. Essa visão mais ampla da vida é trabalhada na psicoterapia consciencial.
Além dos conflitos existenciais, existem os conflitos circunstanciais, que são esses do dia a dia, dentro da horizontal da vida, em que as pessoas apresentam as suas dificuldades, as suas dores. Tudo isso é trabalhado à luz de todo o arcabouço teórico da psicologia consciencial. O grande objetivo é essa conexão com o código moral de leis, auxiliando as pessoas a praticar as virtudes que vão fazer com que elas se harmonizem com o código moral de leis. Com isso, há uma superação dos conflitos de ordem moral que Viktor Frankl aborda no seu livro. Outras técnicas que nós utilizamos com muita frequência no consultório são as visualizações terapêuticas. São dezenas de técnicas com esse objetivo. Mas dentro de uma generalidade, são técnicas nas quais o cliente, em estado ampliado de consciência, conduzido por meio de relaxamento físico e mental, entra em um estado hipnoidal, no qual irá trabalhar a identificação com o ser essencial que ele é. Nesse caso, é utilizado para exercitar virtudes como o auto-amor, a autoaceitação, a autoconfiança, dentre outros. Também podem ser utilizados para identificar e ressignificar sentimentos egóicos, como o ressentimento, a mágoa, a culpa, dentre outros. Então, nós, no webinário passado, que nós trabalhamos os princípios da psicologia consciencial, nós falamos sobre o ser essencial, que todos nós somos um ser essencial, ou seja, aqui, o espírito na sua essência, chamado por Jung de self, é o âmago da nossa intimidade, de nós mesmos. E o ser essencial, ele se movimenta numa energia de amor. Todo o processo de desamor que nós criamos, de conflitos vários, de traumas e tudo mais, geram para nós uma fissão do eixo ego-self, ou ego-ser essencial. Ou seja, como se fosse uma ruptura entre o ser essencial que somos e o ego que temos, a personalidade que estamos utilizando. Então, tudo isso gera conflitos. As visualizações terapêuticas visam principalmente uma identificação com o ser essencial que todos nós somos. Quem nós somos, qual é o sentido profundo da vida, tudo isso é trabalhado nas visualizações terapêuticas. E também pode ser utilizada para trabalhar os sentimentos egóicos, mas com foco nas virtudes a serem desenvolvidas a partir dos sentimentos egóicos, dentro de uma síntese. É para isso que servem as visualizações terapêuticas. Outra técnica muito eficaz é o diagnóstico e ressignificação de sentimentos egóicos. É uma técnica na qual o cliente, em estado ampliado de consciência, conduzido por meio de relaxamento físico e mental, entra em um estado hipnoidal, no qual irá ampliar a sua capacidade de percepção para trazer à mente consciente sentimentos profundos que se encontram reprimidos no subconsciente e somente são exteriorizados por meio de sensações vagas, mas que se repetem frequentemente. Durante a sessão, o terapeuta busca auxiliar o cliente na percepção do sentimento e ajuda-o a buscar a melhor maneira de transmutá-lo. Então, essa técnica é utilizada principalmente quando a pessoa não tem ainda uma percepção plena do que ela sente. Ela tem sensações, às vezes sensações estranhas. Ainda esta semana nós trabalhamos uma cliente cuja sensação era de como se ela tivesse se sumindo do próprio corpo. Ela tem uma sensação de angústia aqui no centro do peito e
como se ela tivesse encolhendo e sumindo dentro do próprio peito, e uma sensação de angústia muito grande. O que nós fazemos? Como é a sensação, nesse caso dessa cliente, por exemplo, é uma sensação recorrente, se repete constantemente, e principalmente nos últimos tempos havia uma repetição, nós a submetemos ao relaxamento. E aí a pessoa entra nesse estado hipnoidal, que é um estado hipnótico, mas não profundo, em que a pessoa permanece consciente do que está fazendo naquele momento no consultório, mas ao mesmo tempo ela se permite um mergulho em situações subconscientes que ela não se dá conta de uma forma no estado de vigília. O que ela sentia, essa sensação, que ela não tinha nem como descrever, mas era uma sensação muito ruim, muito pesarosa, dolorosa para ela. E aí o que aconteceu? Na sessão ela percebeu que isso estava vindo de um processo ligado a 2 suicídios passados, de existências anteriores, que ela já tinha se conscientizado através da regressão de memória, mas que no momento atual, na existência atual, ela estava num processo de fuga dela mesma, de fuga das próprias situações devido a um medo que ela estava sentindo de falir novamente. Como ela havia falhado em 2 existências consecutivas, ela estava com um medo enorme de falhar novamente. E esse medo conectou com os suicídios anteriores, produzindo todo um estado de perturbação e dessa sensação de sumir, como se ela estivesse realmente sumindo ou morrendo. A sensação é como se fosse uma morte iminente. E, na verdade, é todo um processo na qual a pessoa se identifica com os problemas, e aí, na terapia, o que nós vamos fazer? Auxiliar a pessoa a se desidentificar de tudo isso e trabalhar em função do desenvolvimento dos sentimentos essenciais, das virtudes essenciais que vão auxiliá-la a se tornar mais corajosa, mais determinada em relação à vida, nesse caso específico. Então é uma técnica que se utiliza muito comumente na psicoterapia consciencial, é essa em que nós vamos tomar consciência mais profunda de sensações que são muitas vezes até sem sentido, ou sensações que, se nós olharmos fisiologicamente, não existe razão de ser para aquilo, nem emocionalmente, mas existem razões profundas que devem ser conscientizadas para serem ressignificadas. Outra técnica muito utilizada na psicoterapia consciencial é a ressignificação essencial de conflitos egóicos e traumas existenciais. São técnicas nas quais o cliente, em estado ampliado de consciência, conduzido por meio de relaxamento físico e mental, entra em um estado hipnoidal no qual irá ampliar a sua capacidade de percepção para refletir sobre os conflitos egóicos que mantém e dos traumas psíquicos de que foi vítima, de modo a reforçar a vontade de transmutá-lo por meio das virtudes essenciais. Então, a ressignificação essencial de conflitos egóicos são os conflitos do dia a dia, são conflitos que a pessoa lida no dia a dia e que muitas vezes ela não tem uma percepção objetiva do sentido desse conflito na vida dela,
de qual é a situação a ser trabalhada, e aí essa técnica permite que a pessoa adentre o conflito ou um trauma específico. Essa técnica pode ser usada em problemas como o transtorno de estresse pós-traumático, traumas bem específicos que a pessoa tem consciência objetiva do trauma, mas não tem maneiras de se lidar com ele. E a técnica favorece todo um processo de catarse do trauma, liberação dos conteúdos emocionais e o desenvolvimento das virtudes essenciais que auxiliam a pessoa à superação do problema, tanto do conflito, quando é o caso, ou do trauma existencial que ela em algum momento contraiu. Outra técnica muito eficaz é a regressão de memória a existências anteriores e aos períodos entre uma vida e outra, para ressignificar traumas interexistenciais. Primeiramente, vamos explicar o que é trauma interexistencial. Nós temos os traumas comuns, que são os traumas desta existência. Eu sofro um assalto, um sequestro relâmpago. Comumente isso gera um trauma, um processo que dependendo da pessoa, ela desenvolve uma síndrome do estresse pós-traumático ou não, ou em menor intensidade, mas de uma certa forma existe um trauma bem característico. O trauma interexistencial é um trauma adquirido numa existência anterior. Por exemplo, uma morte violenta, um crime cometido pela pessoa ou que ela foi vítima. Enfim, várias situações que produzem para o ser espiritual um trauma que, pelo fato de ser tão intenso, ele permanece com o espírito quantas existências forem necessárias até que sejam ressignificados. A regressão de memória é uma técnica usada na psicoterapia consciencial, mas não apenas regredir por regredir, como acontece em outras abordagens terapêuticas. O objetivo é trabalhar a ressignificação desses traumas interexistenciais muito bem pontuados e conscientizados para serem ressignificados. Então é uma técnica no qual o cliente, em estado ampliado de consciência, conduzido por meio de relaxamento físico e mental, entra em um estado hipnótico mais profundo que o hipnoidal, no qual irá tomar consciência de situações traumáticas vivenciadas em outras existências, as quais produziram um impacto tão intenso que continuam gerando distúrbios na existência atual. Tem como objetivo a ressignificação essencial de traumas interexistenciais ligados às subpersonalidades e geradores de fissões do eixo ego-ser essencial. Então, o que acontece? Nós estamos hoje numa personalidade que é X, mas já tivemos várias outras existências. Em cada uma dessas outras existências passadas, nós ocupamos diferentes personalidades. Quando nós temos traumas muito intensos nessas existências, esses traumas ficam dentro do nosso psiquismo. E aí vai acontecer de nós trazermos essas subpersonalidades com os traumas que nós geramos para nós mesmos ou fomos vítimas em situações várias. Por exemplo, um suicídio. O suicídio gera um grande trauma interexistencial, em que a pessoa vai ser convidada a lidar com essa situação para ressignificar. Então ela traz uma subpersonalidade, por exemplo, com uma tendência suicida. Então a regressão de memória com a ressignificação essencial
vai fazer com que ela não apenas faça catarse dos processos passados, dos traumas passados, mas principalmente a ressignificação para utilizar da personalidade presente como uma enfermeira da subpersonalidade suicida que ela traz. Então, funciona assim, um processo de que a pessoa toma consciência, eu estou numa nova existência, num novo corpo, para aprender a lidar com a vida. Então, a personalidade atual é utilizada como uma auxiliar para curar a subpersonalidade suicida que ela vai apresentar na existência atual sob a forma de tendências suicidas. E aí, essa técnica ela auxilia em muito nesse processo de conscientização do trauma e ressignificação de todos os processos ligados a ele. Outra técnica muito eficaz e muito utilizada na psicoterapia consciencial é o acolhimento de personalidade e de subpersonalidades para ressignificação essencial de traumas e conflitos existenciais. Essa é uma técnica que se segue às outras duas anteriores. Quando a pessoa tem um conflito existencial ou um trauma existencial, ela é feito o acolhimento de personalidade. Quando ela tem um trauma interexistencial, vai haver o acolhimento da subpersonalidade, da personalidade em que ela adquiriu aquele trauma interexistencial. Então, ela é uma técnica na qual o cliente, em estado ampliado de consciência, conduzido por meio de relaxamento físico e mental, entre um estado hipnoidal, no qual irá acolher a personalidade atual, de modo que haja fusão do eixo ego-ser essencial, que muitas vezes, devido a conflitos existenciais, geram a fissão do eixo ego-ser essencial. O mesmo processo também é realizado para acolhimento de subpersonalidades resultantes de traumas interexistenciais. Neste caso, são realizadas em sessões posteriores às regressões de memória, de modo a acolher as subpersonalidades que foram identificadas na regressão. Então, é uma técnica complementar às outras, onde nós, ao detectar o problema, é feito todo um trabalho de acolhimento à personalidade ou à subpersonalidade para que haja fusão do eixo ego-self. Então, quando essa fissão gera muitos conflitos, muitos processos neuróticos, e a fusão vai auxiliar a pessoa a superar essa fissão produtora de grandes sofrimentos para a pessoa, enquanto não houver essa fusão, no sentido de que a personalidade atual esteja em plena sintonia com o ser essencial para que a pessoa possa evoluir e crescer. E as subpersonalidades do seu passado estejam integradas num processo de psicossíntese na qual ela vai integrar as subpersonalidades e utilizar das subpersonalidades como recursos de aprimoramento e não como processos para gerar dor e sofrimento. Gostaríamos de convidá-los para participar do curso de formação em Psicologia e Psicoterapia Consciencial para médicos, psicólogos e acadêmicos dessas áreas. Nós iniciaremos o curso no próximo dia 29 de março de 2019. Temos um módulo por mês durante 16 meses,
todas essas técnicas, todo o arcabouço teórico da psicologia consciencial, e as técnicas serão repassadas nesse curso de uma forma bastante dinâmica, de uma forma muito prática, de modo que o participante do curso, ao final, ele vai ter plenas condições de atender no seu consultório com a psicoterapia consciencial nos moldes como apresentamos. Então, se você gostou dessas técnicas, achou interessante, venha somar conosco, né? Seja nesse curso, ou estamos abertos para formar turmas em outros lugares do Brasil, quando nós tivermos concluído essa formação que acontecerá aqui na nossa sede em Cuiabá. Foi um prazer estar com todos vocês, um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Muita paz.